Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Hoje eu quero perguntar quem está aqui comigo, qual é a sua cidade, você que tem o hábito de ler junto, qual aprendizado você tem colocado em prática na sua vida todos os dias. Nosso capítulo hoje é o capítulo 36. Gostaria que você pegasse aí sua Bíblia, seu caderno, para que possamos já iniciar a leitura da palavra de Deus e aprender com mais esse texto. Esta é a história da família de Esaú e de Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná e neta de Gibeão, o Eveu. E também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemete deu-lhe Reuel. Oalibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os da sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefá, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefon e Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oalibama, mulher de Esaú, os chefes de Jeú, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oalibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram estes, é, 19. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e estes foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estavam habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses filhos de Seir foram chefe dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Timna era irmã de Lotã.
Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefom e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse Ainá que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná: Dizon, ou Alibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer: Bilã, Zafã e Acã. E estes foram os filhos de Dizã: Uz e Arã. Estes foram os chefes dos homens: Lotã, Sobal, Gibeão e Aná. Dizon, Ezer e Dizã. Estes foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belã morreu, foi sucedido por Jababe, filho de Zerá, de Bósra. Jobabe morreu e Uzã da terra dos Temanitas foi o seu sucessor. Uzã morreu e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu e Sinlá, e Sanlá e Masreca foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul e Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Amã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Amã, filho de Aquibor, morreu e Hadade foi seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matrede, neta de Mesaabe. Estes foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e região. O Alibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Timna, Alva, Getete, Migdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edonitas eram descendentes de Esaú. Nesse texto, vemos toda a descendência de Esaú, e já comentamos sobre isso em um texto anterior, que a descendência ela é muito importante quando nós relatamos, vemos relatos na Bíblia, porque Deus, ele é Deus de ordem. Então, Deus sempre traz, nesses lugares, quando traz os relatos de cada uma das descendências, Ele está nos mostrando as histórias que crescem, as histórias que estão linkadas à promessa e as histórias que estão fora da promessa. Enquanto Deus aprofunda a aliança com Jacó, em Gênesis 36, que registra esse crescimento, Esaú também cresce, porque biblicamente prosperar não é o mesmo que permanecer na promessa. É diferente. Então, a prosperidade é para Jacó, a prosperidade é para Esaú, mas a promessa é para Jacó. No capítulo 36, ele vem trazendo a genealogia de Esaú, que é também chamado Edom. Então, ele traz seus descendentes, os reis que governaram antes de Israel, né? Ter reis, porque nós vamos ler que Israel vai pedir um rei. Lá na frente, nós vamos ler um crescimento político e territorial rápido. Então, nós podemos tirar reflexões profundas aqui para o nosso viver humano. Crescer fora da promessa ainda é crescer, né? Esaú prospera, forma nação, estabelece liderança, mesmo porque Deus tinha falado que ele
ia ser próspero. Nem todo sucesso externo quer dizer que eu estou internamente alinhado com a promessa. Deus permite o nosso crescimento, mesmo fora do centro da promessa. Muitas pessoas não estão no centro da promessa e são prósperos. Deus é justo com todos, mas íntimo é de poucos. Esaú recebe herança, mas Jacó recebe a aliança. Bênção material não substitui relacionamento espiritual. Preste atenção nesse lugar. Então, as histórias paralelas não diminuem o chamado. Enquanto Esaú cresce, Jacó está em processo. Comparar sua jornada com a do outro rouba sua paz. Fazer comparação vai trazer para a sua vida dificuldade, porque os processos são diferentes, os processos são diferentes em cada vida e produzem frutos diferentes. Então, não compare a sua vida com a vida de ninguém, porque você é único, seu processo é único, seu crescimento é único e a forma que Deus trata com você também é única. Então, para de se comparar com outras pessoas. Outra coisa, as linhagens, elas revelam escolhas. Os nomes registrados refletem as decisões, as alianças, os valores de cada geração, de cada lugar, de cada tribo, de cada nação. Nossas escolhas de hoje constroem os nossos legados, os nossos legados emocionais, espirituais, que são para o amanhã e são legados que nós deixaremos no futuro. Deus honra a sua palavra mesmo quando o homem erra. Esaú foi abençoado conforme a promessa que ele fez ao pai Abraão. A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Para de achar que Deus vai te abençoar, cuidar de você, estar com você se você for perfeito. Nada disso. Deus continua com você, continua te abençoando, sendo você do jeito que você é. Só que tem uma diferença aqui, que é o seguinte: Ele é fiel, ele continua me auxiliando, ele continua me ajudando. Agora, a escolha de querer estar com ele, de andar com ele, de viver os valores de Deus e de viver a promessa de Deus, aí já é comigo. Eu já tenho que trilhar o caminho e fazer a vontade de Deus para eu ter a vida eterna. Como eu aplico isso na minha vida? Pegando Gênesis 36, ensina que a prosperidade externa não garante paz interior. Eu posso ser próspero, ter dinheiro, posso ter um monte de coisa, mas a minha vida pode estar uma bagunça. Aqui dentro pode ser que não existe paz nenhuma. E claro que isso acontece com muitas pessoas. Às vezes ela tem tudo que é coisa humana, mas aqui dentro ela não tem nada, porque ela não tem paz. Então, o que às vezes eu preciso entender que eu preciso ser curada emocionalmente primeiro, para a paz reinar em minha vida. Identidade não se mede por comparação. Não posso me comparar com ninguém. Processos silenciosos produzem raízes profundas. É no silêncio que nos construímos, é no silêncio que aprendemos a nos conectar com quem somos, é no silêncio que nós retornamos em lugares que precisam ser curados, e Deus está sempre conosco. Legado começa nas minhas escolhas emocionais e espirituais diárias. Quem vive se comparando perde o senso do propósito. Para de se comparar com as pessoas, se compare com você. Aí tudo bem. Com você você pode se comparar, mas com outras pessoas não. Você é único. Perguntas para que você tenha mais consciência. Você tem confundido sucesso com propósito? Está comparando sua jornada de fé, eh, com alguém que Deus não chamou para viver sua história? Você está comparando sua jornada com alguém que nem vive a história que é necessário com Deus? E muitas vezes a gente fica fazendo comparação com coisas que não são para a nossa vida. Que tipo de legado emocional você está construindo? Você tem dificuldade de trabalhar essas áreas na sua vida? Vem fazer essa modelagem com a gente no projeto Coragem.
No projeto Coragem, nós trabalhamos tudo isso para que você se veja, se compreenda e sim crie um legado emocional e espiritual leve, abençoado, tranquilo. Uma prática para você fazer hoje é agradecer pelos processos que têm acontecido na sua vida, mesmo que isso para você pareça lento, devagar, não está acontecendo. Outra coisa, pare de se comparar. Já falei isso, estou falando de novo. Reafirme sua identidade com Deus, tá? E nem todo crescimento é promessa, mas toda promessa exige processos. Já disse para você que a gente vai falar muito disso aqui. Vamos orar? Deus, muito obrigado por nos mostrar em uma simples genealogia como é profunda tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Talvez para mim seja simples, uma lista de nomes, mas o Senhor está nos mostrando que o Senhor é Deus de promessa e o Senhor também é Deus que nos traz prosperidade, mesmo que às vezes não estejamos no centro da promessa, mesmo que às vezes o nosso viver não esteja, Senhor, alinhado à promessa. E nós vemos que a vida de Esaú, o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor fez e falou ao seu pai, Abraão, e a Jacó. O Senhor também reafirmou as suas promessas. Como nós podemos entender a tua palavra todos os dias traz discernimento para as nossas vidas, que nós saibamos entender tudo que o Senhor tem para cada um de nós e que nós tenhamos sim esse lugar de estarmos aqui lendo a sua palavra para aprender e a praticar na nossa vida todos os dias. Abençoa os teus filhos, Senhor, na face da terra, aqueles que são prósperos, aqueles que ainda estão construindo a prosperidade, aqueles que estão alinhados à promessa, aqueles que estão em construção, aqueles que estão em amadurecimento, aqueles que ainda não foram curados de feridas, aqueles que estão, Senhor, ainda buscando um lugar para se realinhar contigo. Te dou graça por tudo, em nome de Jesus. Amém. O Senhor possa te abençoar em tudo, te fazer próspero em todas as coisas, porque é possível estar nesse lugar. Deus abençoe sua casa, sua família. É nosso próximo momento de leitura bíblica.